Jovem nadadora olímpica desaparece enquanto nadava. 4 anos depois, seu pai encontra isso em uma boia. Helena Silveira cortava as águas com precisão matemática. Cada braçada calculada, cada respiração cronometrada. O mar de Florianópolis ainda estava escuro naquela manhã de março, mas ela conhecia aquele percurso como a palma de sua mão. Era o último treino antes das Olimpíadas, competição para a qual havia se classificado após anos de dedicação. Na praia, seu treinador Roberto acompanhava o progresso com binóculos. A atleta de 23 anos era sua maior aposta. Ele observou quando ela atingiu a boia de sinalização da rota a 2 quilômetros da costa. Helena deveria contorná-la e retornar. Roberto viu quando ela alcançou o ponto de retorno, mas depois disso, nada mais. A superfície do mar permaneceu imóvel, onde antes havia o movimento ritmado de seus braços. Roberto acionou imediatamente o barco de apoio. Antônio Silveira, pai de Helena, recebeu a notícia enquanto dava aulas na universidade onde era professor de engenharia. Largou tudo e dirigiu até a praia como um louco. Quando chegou, já havia 3 embarcações da Marinha, helicópteros e dezenas de voluntários procurando por sua filha. O desespero tomou conta dele, enquanto vasculhava a orla com o olhar, esperando ver Helena emergir a qualquer momento, com aquele sorriso que iluminava seus dias desde que ela nascera. As buscas duraram uma semana inteira. Não encontraram o corpo. A explicação oficial foi que as correntes marítimas levaram Helena para o alto mar. O caso foi encerrado como afogamento. Antônio não aceitou. Sua filha era uma nadadora experiente, campeã em águas abertas, conhecedora das correntes daquela região. Algo estava errado. Senhor, entendemos sua dor, mas precisamos encerrar as buscas oficiais, informou o comandante da operação. Estatisticamente, após 7 dias... Ela não é uma estatística, interrompeu Antônio, sentindo o peito apertar. É minha filha. Nos meses seguintes, Antônio gastou suas economias contratando mergulhadores particulares. Organizou grupos de busca todos os finais de semana. Estudou mapas de correntes marítimas. Consultou especialistas em oceanografia. Nada trouxe sua filha de volta. O tempo passou. 1 ano. 2. A obsessão de Antônio cresceu na mesma proporção em que sua vida desmoronava. A esposa Marta não suportou vê-lo consumido pela busca incessante. Não posso mais viver assim, disse ela ao sair de casa com as malas. Você está se destruindo e me destruindo junto. Helena não vai voltar, Antônio. A universidade o afastou por problemas psicológicos. Os amigos se distanciaram. As pessoas começaram a olhá-lo com pena, depois com desconforto e finalmente com irritação quando ele insistia em falar sobre teorias cada vez mais improváveis sobre o desaparecimento de Helena. No 4º ano após o desaparecimento, Antônio vivia em um pequeno apartamento perto da praia, sobrevivendo com sua aposentadoria por invalidez. As paredes estavam cobertas de mapas, recortes de jornais e fotos de Helena. Cada item meticulosamente conectado por linhas vermelhas e anotações que só faziam sentido para ele. Sua barba estava por fazer, seus cabelos grisalhos e desgrenhados. Ele passava os dias na praia, observando o mar, como se a qualquer momento Helena pudesse emergir das águas. Foi numa dessas manhãs, após uma tempestade violenta que castigou o litoral catarinense durante a noite, que Antônio encontrou algo. A ressaca havia trazido diversos objetos para a areia. Caminhando descalço pela praia deserta, ele notou uma boia de sinalização danificada, do tipo usado para marcar rotas de natação. Por alguma razão, seu coração acelerou. A boia laranja estava desgastada pelo tempo e coberta de cracas marinhas. Antônio a pegou, examinando-a com cuidado. Parecia uma boia comum, exceto por alguns arranhões não naturais em sua superfície. Segurou-a contra a luz e notou que havia uma pequena fissura na parte inferior, como se tivesse sido aberta e fechada de forma improvisada. Com dedos trêmulos, Antônio forçou a abertura. Dentro havia um pequeno compartimento impermeável, claramente adaptado por mãos humanas. E lá, protegido da água, estava um pendrive dentro de um saco plástico selado. O tempo parou. O som das ondas desapareceu. O mundo inteiro se resumiu àquele pequeno objeto em suas mãos. Antônio sentiu as pernas fraquejarem
e caiu de joelhos na areia. De volta ao seu apartamento, com mãos trêmulas, ele conectou o pendrive ao computador. Havia apenas arquivos de imagem com datas de 4 anos atrás. Ao abrir a primeira foto, Antônio soltou um grito que mesclava surpresa e horror. Era Helena, na água. Não sozinha como deveria estar, mas com um barco ao fundo. Um barco não registrado nas buscas oficiais. A foto estava tremida, claramente tirada às pressas, mas mostrava um homem no barco, apontando algo para Helena. Nas imagens seguintes, via-se o barco se aproximando de Helena. Depois, ela sendo puxada para dentro. A sequência terminava com uma foto desfocada do homem, de costas vestindo um casaco escuro. Na última imagem, havia apenas um texto. Treinador Roberto sabe. Não confie nele. O mundo de Antônio explodiu. Suas mãos tremiam tanto que ele derrubou o notebook. Ele sentou no chão encostado na parede tentando respirar. Helena não tinha se afogado. Helena havia sido levada. Durante 4 anos, todos trataram-no como um louco, enquanto ele estava certo o tempo todo. Depois de se acalmar, Antônio estudou as imagens por horas. O ângulo das fotos sugeria que tinham sido tiradas pela própria Helena, provavelmente com uma câmera à prova d'água que ela sempre levava nos treinos para analisar sua técnica depois. Ela havia testemunhado sua própria abdução e, de alguma forma, conseguido esconder as provas na boia antes de ser capturada. Mas por quê? Quem faria isso? E qual a ligação com Roberto, o treinador que sempre pareceu devastado com o desaparecimento? Antônio precisava se organizar. Pela primeira vez em anos, sentiu a mente clara. Não podia ir à polícia imediatamente. Se havia uma conspiração envolvendo o treinador, quem poderia garantir que não houvesse mais pessoas envolvidas? Ele precisava de mais informações antes de confiar em alguém. Decidiu começar pelo óbvio: investigar Roberto. O treinador continuava trabalhando com atletas de natação, mas havia se mudado para São Paulo após o incidente, alegando não suportar as memórias. Antônio encontrou seu perfil profissional online e descobriu que ele agora trabalhava com jovens promessas em um clube de elite. Pegou o carro e dirigiu durante 10 horas sem parar, parando apenas para abastecer. Chegou a São Paulo no início da noite e foi direto ao clube esportivo onde Roberto trabalhava. O lugar estava fechando, mas Antônio conseguiu ver pela janela o ex-treinador de sua filha instruindo adolescentes na beira da piscina. Roberto não havia mudado muito em 4 anos. Mantinha a postura rígida e o semblante sério. Para qualquer observador, era apenas um profissional dedicado. Para Antônio, agora era um possível cúmplice no desaparecimento de sua filha. Esperou no estacionamento. Quando Roberto saiu, seguiu-o discretamente até um condomínio de luxo na zona sul da cidade. O apartamento do treinador ficava no 10º andar. Antônio anotou o endereço e foi procurar um hotel barato nas redondezas. No quarto simples, estendeu as fotos impressas que trouxera consigo. Traçou planos, considerou possibilidades. Poderia confrontar Roberto diretamente, mas isso o alertaria. Precisava ser mais esperto. Na manhã seguinte, voltou ao clube. Usando documentos falsos que conseguira através de contatos de seus dias universitários, se apresentou como um jornalista esportivo preparando uma matéria sobre talentos olímpicos. Pediu para entrevistar Roberto e outros treinadores. "Sou Daniel Marques, da revista Esporte Total", disse Antônio, quase irreconhecível após fazer a barba e vestir roupas sociais. "Estou fazendo uma série sobre a preparação de atletas olímpicos." Roberto pareceu desconfiado no início, mas relaxou quando Antônio mencionou que o foco seria nos novos talentos, não em casos passados. Durante a entrevista, conduziu a conversa habilmente até mencionar como se fosse algo casual. E aquela tragédia em Florianópolis há alguns anos? A nadadora que desapareceu? Helena, não era esse o nome dela? Deve ter sido difícil para você como treinador. O rosto de Roberto perdeu a cor momentaneamente. Ele tomou um gole de água antes de responder. "Helena Silveira, foi o pior dia da minha carreira. Uma atleta excepcional, uma tragédia." Ouvi dizer que o pai dela nunca aceitou a explicação oficial, continuou Antônio, observando cada microexpressão no rosto do treinador. Antônio, sim, ele não aceitou. Compreensível, claro, mas as evidências eram claras. Um acidente trágico.
Roberto ajustou a gola da camisa. Prefiro não falar sobre isso. Ainda me sinto culpado por ter permitido que ela treinasse sozinha naquele dia. Claro, desculpe tocar no assunto, disse Antônio, notando o suor que começava a aparecer na testa de Roberto. Ao final da entrevista, Roberto parecia ansioso para se livrar dele. Quando Antônio estava saindo, mencionou: "Ah, soube que você vai acompanhar a equipe na competição em Santos este fim de semana. Talvez nos vejamos por lá." Roberto franziu o senho. "Como sabe disso?" "Não é informação pública." Antônio sorriu. "Trabalho de jornalista é saber de tudo, não é mesmo?" "Até logo, Roberto." Já no corredor, ouviu Roberto fazendo uma ligação. Não conseguiu ouvir a conversa, mas sua armadilha estava lançada. Se Roberto estivesse envolvido em algo ilícito, ficaria nervoso com a presença de um jornalista investigando, especialmente um que sabia de seus movimentos futuros. De volta ao hotel, pesquisou mais sobre a competição em Santos. Era um evento preliminar para a classificação olímpica, com grandes valores em patrocínios e prêmios. Algo começou a se formar na mente de Antônio. Uma conexão que ainda não estava clara, mas que envolvia dinheiro, atletas de elite e possivelmente resultados manipulados. No laptop, organizou as informações que havia coletado. Roberto tinha feito uma ascensão financeira rápida nos últimos anos. O condomínio onde morava era muito caro para o salário de um treinador, mesmo de alto nível. Algo não batia. Durante 2 dias, seguiu Roberto discretamente. O treinador frequentava restaurantes caros e se encontrava com homens de terno que não pareciam ligados ao mundo esportivo. Em um desses encontros, fotografou Roberto recebendo um envelope de um homem que posteriormente identificou como Marcelo Vieira, dono de uma casa de apostas esportivas online. As peças começavam a se encaixar. Apostas esportivas, resultados manipulados, atletas sendo forçados a perder ou ganhar conforme interesses financeiros. Seria Helena uma vítima dessa rede? Na noite anterior à competição em Santos, Antônio invadiu o apartamento de Roberto enquanto ele estava fora. Não encontrou nada explícito, mas achou um telefone pré-pago escondido em uma gaveta. Conseguiu acessá-lo e encontrou mensagens trocadas com um contato salvo apenas como MV, possivelmente Marcelo Vieira. As mensagens eram codificadas, mas mencionavam pacote, entrega e material. A última mensagem dizia: "Reunião confirmada após competição Santos, mesma Marina. Documento H segue guardado." Documento H. Helena? Antônio sentiu o coração disparar. Aquilo poderia ser qualquer coisa, mas seu instinto dizia que estava no caminho certo. Fotografou as mensagens e saiu do apartamento antes que Roberto voltasse. No dia seguinte, dirigiu até Santos. A competição aconteceria em uma área fechada da praia. Antônio conseguiu uma credencial de imprensa falsa e entrou. O movimento era intenso, com atletas, treinadores e oficiais por toda parte. Localizou Roberto orientando uma jovem nadadora, provavelmente de 17 anos. A garota parecia nervosa, e o treinador falava com ela em tom baixo e intenso. Durante a competição, observou algo estranho. A jovem atleta de Roberto, claramente superior às demais competidoras, começou forte, mas perdeu ritmo inexplicavelmente na última volta, terminando em 3º lugar. De seu lugar nas arquibancadas, Antônio viu Roberto fazer um discreto sinal de positivo para alguém na área VIP, um homem que reconheceu das fotos, Marcelo Vieira. Após a premiação, seguiu Roberto à distância. O treinador entrou em um carro com Marcelo Vieira e mais 2 homens que pareciam seguranças. Antônio o seguiu até uma marina particular a alguns quilômetros dali. Estacionou distante e aproximou-se a pé, escondendo-se entre barcos e equipamentos. Viu o grupo embarcar em um iate luxuoso. Com o zoom máximo de sua câmera, fotografou a embarcação e conseguiu identificar o nome: Poseidon. O iate permaneceu ancorado por quase 2 horas. Quando o grupo desembarcou, Roberto parecia alterado, gesticulando nervosamente enquanto falava com Marcelo. Antônio tirou várias fotos da discussão. Em um momento, Marcelo agarrou o braço de Roberto com força, dizendo algo que fez o treinador empalidecer e assentir submissamente. Quando todos foram embora, Antônio passou para a ação. A marina estava praticamente deserta àquela hora.
Usando técnicas que aprendera em seus anos investigando o desaparecimento de Helena, conseguiu entrar no iate sem ser visto. O interior era luxuoso, com acabamentos em madeira nobre e couro. Antônio vasculhou rapidamente os compartimentos, procurando qualquer coisa que pudesse conectar aquelas pessoas à sua filha. Na cabine principal, encontrou um cofre. Tentou várias combinações baseadas nas informações que tinha, mas sem sucesso. Ouviu vozes se aproximando. Alguém voltara ao iate. Escondeu-se em um armário embutido momentos antes de 2 homens entrarem na cabine. "O Roberto está ficando um problema", disse uma voz que reconheceu como sendo de Marcelo. "Desde aquele incidente com a nadadora em Florianópolis, ele está instável." "Devemos nos livrar dele?" perguntou o outro homem. "Ainda não. Ele tem contatos valiosos no Comitê Olímpico, mas depois dos Jogos, talvez. A propósito, aquele jornalista que apareceu, você investigou?" "Sim, chefe. Não existe nenhum Daniel Marques trabalhando para essa revista. Estamos tentando descobrir quem ele realmente é." Antônio sentiu um calafrio. Estava em perigo. "Aumente a segurança. Se ele aparecer novamente, traga-o até mim. Quero saber o que ele sabe." Os homens continuaram conversando sobre a competição do dia e as apostas que haviam rendido milhões com a derrota estratégica da atleta de Roberto. Finalmente, saíram. Antônio esperou alguns minutos antes de sair do esconderijo. Ao passar pela escrivaninha, notou um laptop aberto. Arriscou verificá-lo rapidamente. A tela mostrava uma planilha com nomes de atletas, competições e valores. Era uma operação organizada de manipulação de resultados. Em uma pasta de arquivos, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Uma subpasta chamada Contingências. Dentro, havia arquivos com nomes de atletas que aparentemente causaram problemas ao esquema. Um deles chamava-se Helena S. Com mãos trêmulas, abriu o arquivo. Continha um relatório detalhado. Atleta descobriu operação através de conversas entre seu treinador e operadores. Tentou fazer registro fotográfico, interceptada durante treino matinal conforme plano de contingência. Status: neutralizada. Localização atual: desconhecida. Antônio sentiu as pernas fraquejarem. Helena havia descoberto o esquema de manipulação de resultados e tentou registrar evidências. Por isso tirara aquelas fotos. Por isso desaparecera. Copiou rapidamente o máximo de arquivos que conseguiu para um pendrive que carregava. Estava prestes a sair quando ouviu passos na escada do iate. Não havia tempo para se esconder novamente. Um segurança entrou e o viu imediatamente. "Ei, o que você está fazendo aqui?" Antônio não respondeu. Correu para a saída, empurrando o homem ao passar. O segurança gritou e sacou uma arma. Um tiro atingiu a parede próxima à sua cabeça enquanto pulava para o deck. Mais 2 seguranças apareceram no cais. Mergulhou na água escura, nadou debaixo do cais, emergindo apenas para respirar rapidamente. Balas atingiam a água perto dele. Usando técnicas de natação que Helena lhe ensinara anos atrás, conseguiu se afastar sem ser visto, emergindo centenas de metros adiante, onde a escuridão o protegia. Encharcado e ofegante, correu até seu carro. Ligou o motor com mãos trêmulas e dirigiu para longe da marina. No retrovisor viu carros saindo em alta velocidade. Estavam atrás dele. Uma perseguição começou pelas estradas da costa. Antônio dirigia como nunca, fazendo curvas fechadas e entrando em ruas secundárias para despistar os perseguidores. Após quase 1 hora de manobras arriscadas, conseguiu despistá-los ao entrar em um túnel e sair rapidamente na primeira saída, enquanto os carros continuavam em frente. Parou em um posto de gasolina isolado e verificou o pendrive. Os arquivos estavam lá. Provas de uma operação criminosa de manipulação de resultados esportivos envolvendo milhões de reais. E, mais importante, provas de que Helena havia sido sequestrada por descobrir o esquema. Mas o arquivo não dizia onde ela estava agora. Estaria ainda viva? O relatório dizia neutralizada e localização atual desconhecida. O que isso significava exatamente? Enquanto analisava os documentos, um nome chamou sua atenção repetidas vezes. Facilidade Ilha do Cerrito. Pesquisou rapidamente no mapa. Ilha do Cerrito era uma pequena ilha fluvial no Rio Paraná,
na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Um lugar isolado, de difícil acesso e jurisdição confusa, perfeito para operações clandestinas. Havia mais arquivos mencionando a ilha, todos relacionados a contingências, atletas problemáticos que descobriram o esquema ou se recusaram a cooperar. Alguns arquivos tinham a designação neutralizado permanentemente. Outros, como o de Helena, apenas neutralizado e localização facilidade Ilha do Cerrito. Uma centelha de esperança se acendeu no peito de Antônio. Se Helena não havia sido neutralizada permanentemente, existia a possibilidade de que estivesse viva, mantida nessa facilidade. Seu telefone tocou, sobressaltando-o. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. "O senhor cometeu um erro sério esta noite, Antônio Silveira", disse uma voz grave. Era Marcelo Vieira. "Sim, sabemos quem você é. Conhecemos sua obsessão pela filha. Acontece que estamos dispostos a conversar. Temos algo em comum." "Onde está minha filha?", perguntou Antônio, a voz trêmula de raiva e medo. "Podemos discutir isso pessoalmente. Estou disposto a lhe dar informações sobre Helena, mas precisamos estabelecer alguns termos. O senhor tem algo que me pertence." "Os arquivos?" "Exatamente. Proponho uma troca. Os arquivos por informações sobre sua filha. Mando um carro buscá-lo amanhã às 10 horas. "Como sei que não vai me matar?" Marcelo riu. "Se quiséssemos matá-lo, já teríamos feito isso. O senhor não é o único que quer encontrar Helena. Ela tem algo nosso também, algo valioso." A ligação foi encerrada. Antônio ficou paralisado, o telefone ainda na mão. Marcelo sabia quem ele era, sabia onde estava e, mais importante, falava de Helena no presente, como se ela estivesse viva. Não podia confiar em Marcelo, obviamente. Precisava de um plano. Pegou o pendrive e dirigiu até uma lan house 24 horas. Lá, usando um computador público, enviou cópias dos arquivos para servidores seguros e para jornalistas investigativos, com instruções para publicarem tudo caso algo lhe acontecesse. Também enviou as coordenadas da Ilha do Cerrito e todas as informações que tinha sobre a facilidade para um amigo dos tempos de universidade que agora trabalhava na Polícia Federal. Na mensagem, explicou resumidamente a situação e pediu que investigasse discretamente, sem alertar autoridades locais que poderiam estar envolvidas no esquema. Voltou ao carro e dormiu algumas horas no banco traseiro, estacionado em uma área movimentada, onde seria difícil ser capturado sem testemunhas. Pela manhã, foi a uma loja de equipamentos esportivos e comprou um novo telefone, alguns equipamentos básicos de sobrevivência e, mais importante, um rastreador GPS que escondeu em sua roupa. Às 10 horas em ponto, um carro preto parou próximo ao local que Marcelo havia indicado por mensagem. 2 homens de terno saíram e o abordaram. "Senhor Silveira, por favor, entre no carro. O senhor Vieira está aguardando." Antônio entrou no veículo, sentindo o peso da arma que havia conseguido ilegalmente. Não era um homem violento, mas faria qualquer coisa para encontrar Helena. Enquanto o carro acelerava pelas ruas de Santos, ele sabia que estava entrando na Toca do Lobo. Mas pela primeira vez em 4 anos, tinha algo que nunca conseguira encontrar antes. Uma pista concreta sobre o paradeiro de sua filha. E não importava o risco, iria até o fim para resgatá-la. O carro virou em direção à rodovia que saía da cidade. O destino, desconhecido. A missão, encontrar Helena. O perigo, imenso. A determinação de Antônio, inabalável. O carro de Marcelo Vieira seguiu por estradas secundárias por quase 2 horas. Antônio manteve-se em silêncio, observando a paisagem mudar gradualmente de urbana para rural. Os seguranças não conversavam, mantendo olhares vigilantes. Finalmente, chegaram a uma fazenda isolada, protegida por cercas altas e câmeras de segurança. Após passarem por um portão vigiado, o carro parou em frente a uma casa de campo elegante. Antônio foi conduzido para dentro, onde Marcelo Vieira o aguardava em um escritório espaçoso com vista para um lago artificial. "Senhor Silveira." Marcelo estendeu a mão que Antônio ignorou. "Compreendo sua hostilidade, mas acredite, estamos em uma situação onde podemos nos ajudar mutuamente." "Onde está minha filha?" perguntou Antônio, indo direto ao ponto. Marcelo indicou uma cadeira. "Por favor, sente-se. Isso será uma conversa longa." Relutante, Antônio sentou.
Marcelo serviu-se de uísque e ofereceu a Antônio, que recusou. Sua filha descobriu algo que não deveria, começou Marcelo. Um esquema bastante lucrativo de apostas esportivas que envolve manipulação de resultados. Atletas, treinadores, juízes, temos pessoas em todas as posições. Helena era promissora demais para tentarmos recrutá-la. Sabíamos que ela recusaria, então a mantínhamos fora do esquema. Mas ela descobriu, concluiu Antônio. Sim, através do treinador, Roberto. Ele cometeu um erro, deixou o telefone desbloqueado. Helena viu mensagens, documentos e decidiu reunir provas. E vocês a sequestraram. Marcelo fez um gesto com a mão. Preferimos o termo contivemos a situação. Não pretendíamos matá-la. Helena é valiosa, atleta olímpica, inteligente, determinada. Decidimos que ela poderia ser útil em outra operação. Que operação? Antônio sentia o sangue ferver, mas manteve-se controlado. Uma instalação de treinamento especial, na Ilha do Cerrito. Atletas problemas são enviados para lá. Alguns para serem convencidos a cooperar, outros para contribuírem de maneiras alternativas. Alternativas como? Marcelo sorriu. Existem muitos países interessados em técnicas avançadas de treinamento esportivo. Países que não se importam muito com métodos, pagam bem por dados sobre limites do corpo humano, resistência, aprimoramento de performance. Antônio empalideceu, compreendendo a monstruosidade do que estava ouvindo. Vocês usam atletas como cobaias? Preferimos o termo participantes não voluntários em pesquisas de alto rendimento. Na ilha temos laboratórios e instalações de treinamento. Helena tem sido particularmente resiliente. Ela está viva? A voz de Antônio falhou. Estava na última vez que recebi relatórios, mas isso foi há alguns meses. Desde então tivemos complicações na ilha. Que tipo de complicações? Marcelo hesitou. Helena não é tão controlável quanto gostaríamos. Tentou escapar várias vezes. Na última tentativa, causou danos significativos à instalação. Houve um incêndio. Perdemos contato com parte da equipe. Desde então, a operação na ilha está comprometida. Um misto de orgulho e angústia tomou conta de Antônio. Sua filha estava lutando. Por que está me contando isso? Porque preciso daqueles arquivos que você roubou. E porque preciso que Helena seja encontrada. Ela tem algo nosso, algo valioso. O quê? Dados. Anos de pesquisa sobre aprimoramento físico, métodos que valem bilhões no mercado certo. Helena conseguiu acessar nossos servidores durante o caos. Baixou tudo e escondeu em algum lugar da ilha. Antônio começou a entender. E você não pode simplesmente invadir a ilha e recuperar? A situação é complicada. A ilha está em uma zona de fronteira. Qualquer operação muito visível atrairia a atenção internacional. Além disso, depois do incidente, Helena assumiu certo controle sobre parte da instalação. Ela tem reféns. Um sorriso involuntário se formou nos lábios de Antônio. Ela realmente é minha filha. Sua filha é uma ameaça, rosnou Marcelo. Ela tem conhecimento e dados que podem destruir não apenas minha operação, mas um sistema inteiro que move bilhões. E o que você quer de mim? Quero que vá até a ilha e a convença a entregar os dados. Você é a única pessoa em quem ela confiaria. Em troca, ofereço imunidade para ela. Um novo começo em outro país. Dinheiro suficiente para uma vida confortável. Por que acreditaria em você? Marcelo abriu uma gaveta e retirou um tablet. Ligou o aparelho e o virou para Antônio. Na tela, um vídeo mostrava uma mulher magra, de cabelos raspados, em um ambiente que parecia um laboratório improvisado. Estava cercada por equipamentos danificados e tinha uma expressão determinada enquanto trabalhava em algo que parecia um rádio. Helena, sussurrou Antônio, tocando a tela com dedos trêmulos. Este vídeo é recente? De 2 semanas atrás. Sistema de segurança automático ainda envia imagens esporadicamente. Como pode ver, ela está viva. Magra, mas viva. Antônio estudou cada detalhe do vídeo. Era inegavelmente Helena, apesar das mudanças físicas. Os mesmos olhos determinados, o mesmo queixo erguido em desafio. Um misto de emoções o dominou. Alegria ao confirmar que ela estava viva. Horror pelas condições e orgulho ao ver que ela continuava lutando. Não confio em você, disse finalmente, afastando o tablet. Não precisa confiar.
Precisa apenas considerar suas opções. Marcelo serviu-se de mais uísque. Sozinho, suas chances de resgatar Helena são mínimas. A ilha é vigiada, isolada, perigosa. Com minha ajuda, terá acesso, transporte, informações sobre a instalação. Só preciso daqueles arquivos e dos dados que Helena roubou. Antônio ponderou. Era obviamente uma armadilha, mas também era sua melhor chance de chegar até Helena. Como sei que não vai nos matar assim que conseguir o que quer? Não sou um psicopata, Sr. Silveira. Sou um homem de negócios. Eliminar vocês seria ineficiente e arriscado. É mais seguro para todos um acordo limpo. Digamos que eu aceite. Como funcionaria? Marcelo sorriu, sabendo que tinha convencido Antônio. Fornecerei transporte até a fronteira com o Paraguai. De lá, um barco o levará até a ilha. Terá um comunicador para contato conosco. Encontre Helena. Convença-a a entregar os dados e ambos serão trazidos de volta. Receberão novos documentos, dinheiro e passagens para onde quiserem. E os outros atletas na instalação? Marcelo deu de ombros. Não são minha prioridade no momento, mas não me oponho à sua liberação se isso for parte do acordo com Helena. Antônio pensou nos arquivos que havia enviado à Polícia Federal e aos jornalistas. Marcelo não sabia disso. Tinha uma vantagem. Quero sua palavra de que Helena e os outros serão libertados. Tem minha palavra pelo que vale, respondeu Marcelo com um sorriso cínico. Partimos em 2 horas. Sugiro que use o tempo para descansar. A viagem será longa. Antônio foi conduzido a um quarto na casa. Assim que ficou sozinho, ativou secretamente o rastreador em sua roupa e enviou uma mensagem codificada ao seu contato na Polícia Federal, usando um pequeno dispositivo oculto em seu relógio. A mensagem continha sua localização atual e o provável destino, Ilha do Cerrito. 2 horas depois, embarcou em um helicóptero com Marcelo e 2 seguranças. O voo durou várias horas, passando por regiões remotas do interior brasileiro. Ao entardecer, pousaram em uma pequena pista clandestina próxima à fronteira com o Paraguai. A partir daqui, seguiremos de barco, explicou Marcelo, enquanto transferiam para um veículo que os levaria até o Rio Paraná. A noite caiu quando chegaram a um pequeno porto improvisado. Um barco rápido os aguardava. Embarcaram e navegaram pelo Rio Escuro, passando por patrulhas fronteiriças com documentos falsos que Marcelo providenciara. A ilha fica a 2 horas daqui, informou Marcelo, consultando o GPS. Devido aos incidentes recentes, não podemos pousar diretamente lá. Teremos que desembarcar na margem paraguaia e seguir a pé por um trecho. Antônio assentiu concentrado. Estudava cada detalhe do caminho, memorizando pontos de referência que poderiam ser úteis em uma eventual fuga. O barco deslizava silenciosamente pela água escura, guiado apenas por instrumentos de navegação para evitar luzes que pudessem atrair atenção. Após 2 horas, atracaram em uma margem deserta. Desembarcaram e seguiram por uma trilha na mata fechada, iluminados apenas por lanternas de visão noturna. Antônio sentia o coração acelerar a cada passo. Estava se aproximando de Helena depois de 4 longos anos. Finalmente, chegaram a uma clareira de onde podiam ver a ilha a poucos metros, separada apenas por um estreito canal. Uma pequena embarcação inflável estava escondida entre a vegetação. A instalação fica no centro da ilha, explicou Marcelo em voz baixa. Normalmente, acessaríamos pela entrada principal, mas desde o incidente, precisamos usar entradas secundárias. Helena e os outros participantes que escaparam estão no setor leste, onde ficavam os laboratórios. Nossa equipe remanescente está tentando manter o controle do setor oeste, mas a comunicação está comprometida. Quantas pessoas estão lá? Perguntou Antônio. Originalmente 15 funcionários e 20 participantes. Após o incidente, não sabemos ao certo. Talvez metade em cada lado. Atravessaram o canal na embarcação inflável, em absoluto silêncio. Ao pisarem na ilha, Marcelo entregou a Antônio um pequeno rádio e um mapa. Este é o layout da instalação. O último sinal de Helena veio deste laboratório. Apontou para um ponto no mapa. Você vai sozinho a partir daqui. Helena não confiará em mim ou em meus homens. O rádio tem rastreador. Quando encontrá-la, contate-me. E se eu decidir não voltar? Desafiou Antônio. Marcelo sorriu friamente. A ilha está isolada. Não há como sair sem barcos que controlamos. Além disso, nossos clientes internacionais ficariam muito desapontados se perdessem seu investimento.
Há equipes de extração prontas para invadir a ilha ao meu comando. Prefiro discrição, mas não hesitarei em usar força se necessário. Antônio assentiu, compreendendo a ameaça. Verificou a arma que carregava, certificando-se de que estava carregada. Tem 4 horas, disse Marcelo consultando o relógio. Depois disso enviamos a equipe de extração, independentemente da situação. Sem responder, Antônio embrenhou-se na vegetação densa, seguindo o mapa. A instalação não estava longe, talvez 15 minutos de caminhada. A estrutura era surpreendentemente grande para uma ilha tão pequena, camuflada entre árvores e parcialmente subterrânea. Aproximou-se cautelosamente, notando sinais do recente conflito. Parte do perímetro estava danificado, com marcas de explosão e incêndio. Seguiu até a entrada leste, que estava parcialmente bloqueada por escombros. Com esforço, conseguiu passar por uma abertura estreita. O interior estava escuro, iluminado apenas por luzes de emergência. Os corredores mostravam sinais de luta, marcas de bala nas paredes, equipamentos destruídos, manchas de sangue secas no chão. Antônio avançou silenciosamente, consultando o mapa. Chegou a uma área que parecia ter sido um laboratório de pesquisas. Equipamentos sofisticados estavam danificados, documentos espalhados. Em uma das paredes, viu algo que congelou seu sangue. Fotografias de atletas durante o que pareciam ser experimentos. Rostos contorcidos de dor, corpos conectados a máquinas, dados fisiológicos anotados meticulosamente. Monstros, murmurou, sentindo náuseas. Continuou avançando até chegar ao laboratório marcado no mapa. A porta estava trancada por dentro, reforçada com móveis empilhados. Bateu suavemente. Helena! Chamou em voz baixa. Helena, sou eu, seu pai. Silêncio. Depois o som de móveis sendo arrastados. A porta se abriu apenas o suficiente para que visse um olho, observando-o cautelosamente. Pai! A voz era mais rouca do que se lembrava, mas inconfundivelmente a de Helena. A porta se abriu completamente, e lá estava ela, magra, pálida, com cicatrizes visíveis nos braços, cabelo raspado, mas viva. Seus olhos, no entanto, mantinham a mesma determinação que sempre admirara. Por um momento, ficaram paralisados, absorvendo a realidade do reencontro. Então Helena se lançou em seus braços, agarrando-o com força surpreendente. Eu sabia que você viria, sussurrou ela, a voz embargada. Nunca duvidei. Antônio a abraçou com força, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. 4 anos de busca incessante, de desespero e obsessão culminando neste momento. Como me encontrou? Perguntou Helena, afastando-se para olhá-lo. A boia. Encontrei suas fotos. Helena assentiu, lembrando-se. Consegui esconder a câmera e as provas antes que me pegassem. Não tinha certeza se alguém encontraria. Por que não removeram a boia de lá? Perguntou Antônio. Provavelmente nem sabiam que usei aquela específica. Aconteceu tudo muito rápido. Helena o puxou para dentro do laboratório, fechando a porta atrás deles. Não temos muito tempo. Eles virão atrás de mim logo. O laboratório havia sido transformado em uma espécie de base de operações. Antônio viu outras 5 pessoas lá dentro, todos com a mesma aparência desgastada de Helena, claramente outros participantes do programa. São atletas como eu, explicou Helena. Pessoas que descobriram o esquema ou se recusaram a cooperar. Nos trouxeram para este lugar. Usaram-nos como cobaias em experimentos para aprimoramento de desempenho, tratamentos experimentais, drogas não aprovadas, cirurgias. Sua voz falhou. Muitos não sobreviveram. Antônio sentiu uma raiva avassaladora. Vamos tirá-los daqui, todos vocês. Não é simples, a ilha é vigiada, não há saída fácil. Vim com Marcelo Vieira, revelou Antônio. Ele quer os dados que você roubou. Helena franziu o senho. Não confie nele. Nunca cumprirá sua palavra. Não confio. Mas precisava dele para chegar até você. Além disso, enviei todas as provas que encontrei para a Polícia Federal e jornalistas. Se algo acontecer conosco, tudo virá à tona. Um brilho de esperança surgiu nos olhos de Helena. Esperto, pai. Ela se aproximou de um computador improvisado. Os dados que roubei são mais valiosos do que ele imagina. Não são apenas pesquisas sobre aprimoramento físico, são evidências de anos de crimes, nomes, datas, valores, a lista completa de pessoas envolvidas no esquema.
incluindo políticos, empresários, dirigentes esportivos. É a operação inteira documentada. Por isso está tão desesperado para recuperá-los, concluiu Antônio. Exatamente. Mas não pretendo entregar tudo a ele. Helena digitava rapidamente no computador. Conseguia estabelecer uma conexão limitada com o mundo exterior através de um sistema de comunicação de emergência. Estou enviando os dados para servidores seguros. Se algo acontecer conosco, tudo será divulgado automaticamente. Antônio explicou o prazo de 4 horas que Marcelo havia dado. Depois disso, ele enviará uma equipe de extração. Helena assentiu, pensativa. Precisamos de um plano. Não podemos simplesmente fugir. Há outros como nós em diferentes partes da instalação. Quantos no total? Pelo menos 10 ainda vivos. Alguns estão feridos, incapazes de se movimentarem sozinhos. Antônio verificou o relógio. Temos 3 horas e 20 minutos antes que a equipe de Marcelo invada. Precisamos agir rápido. Helena reuniu os outros atletas, apresentando-os rapidamente. Havia nadadores, corredores, um ginasta, todos atletas de elite que haviam cruzado o caminho da organização de Marcelo. Este é meu pai, disse Helena. Ele veio nos tirar daqui. Um jovem se adiantou. Como podemos confiar nele? Ele veio com eles. Confio no meu pai com minha vida, respondeu Helena firmemente. Além disso, não temos muitas opções. Juntos, elaboraram um plano. Helena conhecia a instalação após meses tentando escapar. Sabia onde estavam os outros atletas prisioneiros e como os guardas remanescentes operavam. A equipe de segurança está reduzida desde o incêndio, explicou ela. Talvez 8 homens no total, concentrados no setor oeste. Se causarmos uma distração lá, podemos resgatar os outros e nos dirigir ao ponto de extração no norte da ilha. Há um barco danificado que conseguimos parcialmente reparar. Não será suficiente para todos, observou Antônio. Não precisamos ir longe, apenas o suficiente para sair do alcance imediato deles e enviar um sinal de socorro. Helena distribuiu tarefas. 2 atletas criariam a distração no setor oeste. Antônio e Helena liderariam a equipe de resgate para os prisioneiros restantes. Os outros preparariam o barco e reuniriam suprimentos. Enquanto se preparavam, Antônio encontrou um momento a sós com Helena. O que fizeram com você aqui? Perguntou, notando as cicatrizes em seus braços. Helena desviou o olhar. Coisas que tento esquecer. Experimentos para testar os limites do corpo humano. Drogas, tratamentos experimentais, privação de sono, testes psicológicos. Sua voz falhou. Alguns dias desejei que tivessem apenas me matado no mar. Antônio sentiu lágrimas nos olhos. Me perdoe por não ter chegado antes. Você nunca desistiu. Helena sorriu fracamente tocando seu rosto. Foi isso que me manteve viva. Saber que você estaria procurando por mim. O plano foi colocado em ação. Os 2 atletas designados para a distração partiram, carregando dispositivos incendiários improvisados. 15 minutos depois, explosões e alarmes soaram no setor oeste da instalação. Antônio, Helena e um terceiro atleta moveram-se rapidamente pelos corredores escuros em direção à área onde os outros prisioneiros estavam confinados. Encontraram guardas no caminho, 2 homens armados que não esperavam resistência do lado leste. O elemento surpresa permitiu que os dominassem rapidamente, tomando suas armas. Chegaram à área de confinamento. 6 atletas estavam trancados em celas improvisadas, alguns visivelmente doentes ou feridos. Viemos tirá-los daqui, anunciou Helena usando as chaves obtidas dos guardas para abrir as celas. Ajudaram os mais debilitados a se levantarem, improvisando suportes para os que mal podiam andar. O grupo seguiu pelos corredores em direção à saída norte, movendo-se o mais rápido que os feridos permitiam. No rádio, Antônio ouviu a voz irritada de Marcelo. Silveira, o que está acontecendo? Detectamos explosões. Antônio ignorou a chamada. Não havia mais necessidade de manter o teatro. Chegaram à porta norte, que dava acesso direto à margem da ilha. Podiam ver o barco parcialmente reparado, onde os outros atletas já aguardavam. Estavam a apenas 100 metros da Liberdade quando tiros ecoaram atrás deles. Parados! Um grupo de 4 seguranças havia contornado a instalação, alertados pela falta de resposta no rádio. Ninguém sai da ilha! Antônio empurrou Helena para trás de uma estrutura de concreto, protegendo-a. Trocaram tiros com os seguranças,
criando um impasse. 2 atletas caíram feridos, arrastados para a cobertura pelos companheiros. "Não podemos ficar aqui", gritou Helena. "Logo virão mais." Nesse momento, ao longe, ouviram o som de motores de barco. Antônio sentiu o coração acelerar. Seriam reforços enviados por Marcelo? O prazo de 4 horas ainda não havia terminado, mas com o caos na ilha, ele poderia ter adiantado a equipe de extração. Para surpresa de todos, o barco que se aproximava tinha luzes policiais. Uma voz amplificada soou. "Atenção, Polícia Federal, baixem suas armas." Um segundo barco apareceu, seguido por um terceiro. O contato de Antônio na PF havia recebido sua mensagem e mobilizado uma operação. Os seguranças, pegos de surpresa, hesitaram. Foi o momento que Antônio e Helena precisavam. "Agora, corram para o barco!" gritou Antônio para o grupo. Aproveitando a distração, correram para o barco improvisado enquanto os policiais desembarcavam e trocavam tiros com os seguranças. Conseguiram empurrar a embarcação para a água e ligar o motor no momento em que mais guardas surgiam da instalação. O barco avançou precariamente pela água, afastando-se da ilha enquanto a operação policial se intensificava atrás deles. Helena abraçou o pai, exausta, mas aliviada. "Acabou?" perguntou ela, a voz trêmula. "Quase", respondeu Antônio, olhando para trás, onde agentes da Polícia Federal subjugavam os últimos resistentes na ilha. O barco foi interceptado por uma embarcação da Polícia Federal a 200 metros da ilha. Oficiais ajudaram a transferir os feridos e conduziram todos para um barco maior e mais seguro. Horas depois, no continente, Antônio e Helena eram atendidos por médicos enquanto prestavam depoimento a investigadores da Polícia Federal. O esquema de Marcelo havia sido exposto, com mandados de prisão expedidos para dezenas de envolvidos. O próprio Marcelo havia sido capturado tentando fugir da ilha em um helicóptero. Os dados que Helena roubou são a evidência mais contundente em um caso de corrupção esportiva que já vimos, explicou o delegado responsável. Isto vai abalar federações esportivas do mundo todo. Após os procedimentos iniciais, Antônio e Helena foram transferidos para um hospital em Foz do Iguaçu. Helena precisaria de tratamento prolongado, tanto físico quanto psicológico, para superar os traumas dos últimos 4 anos. Em seu quarto de hospital, Antônio segurava a mão de Helena enquanto ela dormia, exausta após anos de luta pela sobrevivência. Uma enfermeira entrou silenciosamente. "O senhor deveria descansar também", sugeriu gentilmente. "Ela não vai a lugar nenhum agora." "Passei 4 anos sem poder vê-la dormir em segurança", respondeu Antônio com um sorriso cansado. "Não me importo de ficar acordado mais uma noite." A enfermeira assentiu, compreensiva, e saiu. Antônio continuou velando o sono da filha, pensando em tudo o que havia acontecido. A boia que encontrara na praia, após anos de busca infrutífera, havia sido o primeiro elo de uma corrente que finalmente o levara até Helena. Um pequeno objeto que mudara tudo. No dia seguinte, quando Helena acordou, encontrou o pai adormecido na cadeira ao lado de sua cama, ainda segurando sua mão. Sorriu, observando as rugas de preocupação que agora marcavam o rosto dele. Marcas de uma busca incansável, de uma fé inabalável. "Obrigada por não desistir", sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Nas semanas seguintes, enquanto se recuperava, Helena concedeu depoimentos detalhados sobre a operação na ilha. Suas evidências, combinadas com os dados que havia roubado, resultaram na prisão de mais de 50 pessoas envolvidas no esquema internacional de manipulação de resultados esportivos e experimentação humana ilegal. Marcelo Vieira e Roberto, o treinador de Helena, foram condenados a décadas de prisão. As federações esportivas internacionais iniciaram investigações extensas sobre possíveis resultados manipulados em competições passadas, incluindo Olimpíadas. Os outros atletas resgatados, assim como Helena, receberam tratamento médico especializado e apoio psicológico. Alguns nunca mais poderiam competir devido aos danos físicos causados pelos experimentos, mas todos estavam vivos. Uma vitória que parecia impossível há apenas algumas semanas. 6 meses após o resgate, Helena estava sentada na varanda da nova casa que dividia com o pai em uma cidade pequena do interior. Sua recuperação física estava quase completa,
Embora algumas cicatrizes jamais desaparecessem, segurava uma medalha olímpica, a que havia conquistado antes de seu desaparecimento. Acha que algum dia voltarei a competir? Perguntou a Antônio, que se juntara a ela na varanda. Se for o que você quiser, encontraremos um caminho, respondeu ele. Mas não precisa decidir agora. Temos tempo. Helena assentiu, colocando a medalha de lado. Sabe, enquanto estava na ilha, sonhava com coisas simples. Assistir ao pôr do sol, sentir a brisa no rosto, ouvir pássaros. Nunca mais quero tomar esses momentos como garantidos. Antônio sorriu, colocando o braço ao redor dos ombros da filha. Juntos, assistiram ao sol descendo no horizonte, sem pressa, saboreando a liberdade que haviam conquistado a um custo tão alto. Na praia onde tudo começara, pescadores ocasionalmente ainda encontravam boias arrastadas pela maré, objetos simples, feitos para marcar caminhos e salvar vidas. Para Antônio e Helena, uma boia havia feito exatamente isso, traçado um caminho através do desespero, levando-os de volta um ao outro, salvando não apenas uma vida, mas revelando a verdade que muitos tentaram encobrir. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Helena apoiou a cabeça no ombro do pai, grata por cada respiração, por cada momento. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa estava clara. Juntos, haviam sobrevivido ao impossível. E isso por si só já era motivo suficiente para seguir em frente um dia de cada vez.